Carga Rápida, aula de bolso, e que hoje apresentará a aula de bolso de tema Kanban, da disciplina Administração da Produção. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida, Paulo Eduardo. Mas agora, verifique aqui embaixo se você é um engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos ao vídeo. Batman, vamos assistir o Carga Rápida da Batcaverna! Estou indo o mais rápido possível no meu Batmóvel, mulher gato. O Engenharia Carga Rápida aula de bolso é prazeroso e apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreira@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp e através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema Kanban e pertence à disciplina Administração da Produção. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida, Paulo Eduardo. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida aula de bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras, com aulas de bolso novas! E como surgiu o Kanban? Onde tudo começou? Perceba, vamos então voltando a 1945. Sim, 1945, especificamente no Japão. Segunda Guerra Mundial. Já quase terminando a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos bombardeiam o Japão com uma bomba nuclear. E ocorre uma grande destruição no Japão e o Japão necessitou ser reconstruído. Existia no Japão uma indústria chamada Toyota e que necessitava também de se ajustar a ao mercado atual e às condições atuais do Japão. O gerente de produção Taishi Ono, em 1953, trabalhava na Toyota, que produzia automóveis civis. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Toyota produzia veículos militares. Mas ao término da guerra, ela voltou a produzir veículos civis. E ele tinha então a função de melhorar a produtividade da Toyota e atacou o desperdício. Um dos modos de você atacar o desperdício é não desperdiçar matéria-prima. A matéria-prima deve ser exata para aquilo que o cliente pediu. Sim, se o cliente faz um pedido, nós compramos a matéria-prima para aquele cliente e entregamos para o cliente exatamente o que ele pediu, sem comprar matéria-prima a mais e sem desperdiçá-la. E toda a indústria, toda a fábrica deveria trabalhar nesta harmonia. Mas como todos poderiam ter informação? Veja, estamos falando de 1953. Não há informática nessa época.
Tudo então deveria ser uma informação com muito papel? Não. Também não vamos desperdiçar papéis. Não há condição de desperdício. O Japão perdeu a guerra. Então, Taishi Ohno inventou cartões coloridos, cartões visuais, chamados Kanban. Esses cartões visuais iam para um quadro. E para facilitar, esse quadro tinha 3 cores básicas, o vermelho, o amarelo e o verde. Que assim como o semáforo, o vermelho a condição está crítica. Amarelo pode entrar por crítico ou pode melhorar por uma condição verde, que é uma condição aceitável, uma condição de trabalho boa. Esse quadro também existia ao lado alguma informação suplementar que não continha em cada cartão. O interessante é que cada cartão que Taishi Ohno inventou existia para cada processo fabril. Desta maneira, as esteiras de produção do automóvel poderiam trabalhar alimentando uma esteira principal de produção, sabendo em que condição existia o fornecimento de matéria-prima em função do que estava colorido naquele quadro informativo com cartões Kanban, cartões visuais Kanban. Na verdade, o Kanban pertencia a algo maior que Taishi Ohno inventou. Esse algo maior, que também objetivava evitar desperdícios, atualmente chama Just in Time. Ou seja, Kanban e Just in Time são a mesma coisa? Não. Just in Time é um sistema gerencial que contém, entre outros modos de ação, um quadro visual chamado Kanban. Necessariamente o Just in Time necessita ter Kanbans? Não. Just in Time é um sistema de gestão produtivo. E o Kanban é um processo, é um cartão visual de controle de movimentação de matéria-prima que nós vamos continuar comentando em seguida. De certo, você já ouviu falar que o cartão Kanban, no cartão Kanban, o cliente puxa a produção. E como seria então o procedimento do uso do cartão Kanban? Vamos então tratar do carrinho com produtos. Um carrinho com produtos que o cliente retirou. Esse cliente retirou esse carrinho, retirou os produtos com um carrinho de um supermercado, que nós vamos chamar. Na verdade, não seria um supermercado, seria um estoque. Um estoque de produto acabado. Nós vamos chamar de supermercado, para ter uma semelhança. Tudo começa então com o cliente. Se inicia com o cliente. O cliente tem um carrinho, esse carrinho retira o produto do supermercado. Mas de onde esse supermercado seria um estoque, que estaria então em uma fábrica. Estoque de produto acabado de uma fábrica. Mas como esse produto surgiu no estoque? Esse produto surgiu no estoque através de um setor produtivo que modifica a matéria-prima. Ou seja, nessa indústria entra a matéria-prima é transformada e sai o produto acabado. O cliente retirou esse produto do estoque de produto acabado. Interessante. Agora perceba, se olharmos de perto, nós vamos perceber que nesse carrinho de clientes, quando o cliente retirou um carrinho com produtos, existia lá uma moça que anotou quantos produtos saíram. Anotou numa ficha. É aí que entra o cartão Kanban. Esse cartão Kanban é a ficha de retirada. É um cartão Kanban de retirada. De certo, nesse cartão tem que ter o nome do produto. Pode ter diversas informações. Tudo depende da indústria que trabalha e como ela implementou esse Kanban. Mas, de certo, todo Kanban necessita do nome do produto. Ou de um código de um produto.
e a quantidade que tinha no carrinho. Quantos produtos tinham no carrinho? Tem que estar anotado no cartão Kanban. Nesse cartão Kanban que nós vamos chamar cartão de retirada. Esse cartão, do lado da indústria, é colocado em um quadro, chamado quadro Kanban da produção. Ah, então esse cartão de retirada pode ter conexão com o quadro de produção? Sim, ele pode ter relação com o quadro de produção, onde neste quadro de produção existem cores. Vermelho, amarelo, verde, em função da prioridade do produto que estava no carrinho. Percebe? Então tudo começou onde? Começou no cliente que tinha um carrinho, que retirou do supermercado. O supermercado soltou um cartão chamado cartão Kanban, que foi para o quadro de produção. A produção iniciou o processo de transformação de uma matéria-prima que precisa ser comprada. Daí pode existir, neste estoque de matéria-prima, um outro cartão Kanban de retirada do estoque de matéria-prima. Então podemos ter cartão Kanban de retirada de estoque de matéria-prima e cartão Kanban de retirada de estoque de produto acabado e cartão Kanban dentro do setor produtivo. Ah, então são 3 cartões Kanbans diferentes? Até podem ser 3, mas usualmente se fala cartão Kanban de retirada e cartão Kanban de produção. Para entendermos melhor o procedimento de utilização de um cartão Kanban, vamos analisar de trás para frente. Vamos começar com o Kanban de retirada, onde existe a figura do cliente. O cliente necessita do produto. Desta maneira, o cliente retira o produto de um supermercado. E nesse supermercado existirá um cartão Kanban que deve documentar essa retirada. De algum modo irá ser documentado. Evidente que neste cartão Kanban deverá estar identificado qual é o produto. Por mais que seja diferente a indústria, o cartão Kanban tem que ter o nome do produto e a quantidade do produto, que está contido na gaiola, na caixa, no pallet, que o cliente retirou. O cartão Kanban, necessariamente, ele é voltado à movimentação de um material. Pode ser matéria-prima, como pode ser produto. Ou produto acabado ou semi-acabado. E também é necessário saber nesse cartão Kanban a quantidade de cartões que existem com relação a esse produto específico. Então não importa qual seja a indústria. Na minha indústria o cartão é diferente. Esses 3 itens devem estar contidos nesse cartão Kanban da indústria que você irá trabalhar ou já trabalha. Agora perceba, este estoque está contido, este supermercado está contido em um estoque industrial. Pois, quando surgiu a necessidade do cliente e o cliente foi retirar naquilo que nós chamamos de supermercado, esse supermercado é um estoque de produto acabado que faz parte de uma indústria. Esse produto veio de um setor de produção. Estamos caminhando de trás para frente. Então ele foi retirado da produção. Houve a movimentação da retirada da produção. Então esse cartão Kanban acompanhou toda a movimentação desse item. Vamos chamar de item. Porque ele pode estar, esse item então pode ser produto acabado, semi-acabado ou matéria-prima. Então ele estava no setor produtivo. Percebe, como estamos caminhando ao contrário, estamos puxando tudo. Apareceu o cliente, ele puxou o produto. Ele puxou da onde? Do supermercado. O supermercado puxou da onde? Da produção. E a produção, como processou isso? Agora sim, existe um outro tipo de cartão Kanban, que é o Kanban de produção. Então temos, basicamente, dependendo da indústria, podemos ter diversos tipos de procedimento de cartão Kanban. Mas necessariamente vamos ter sempre 2, no mínimo 2. Kanban de produção e Kanban de retirada. Analisando de trás para frente, começa com a retirada até chegar no Kanban de produção.
Quando chega no Kanban de produção, como ocorre isso? O Kanban de produção, é importante isso, ele instrui os processos para a fabricação de produtos. Então estamos indo de trás para frente e estamos dando informações para a produção, o que produzir, quanto produzir e quais os detalhes do que será produzido. Como o quê? Como o cliente que estava lá na frente. Por isso que está caminhando de trás para frente. Vamos olhar de perto. No Kanban de produção, precisamos necessariamente conhecer o workflow, que é o caminho do processo. Como assim o caminho do processo? Se olharmos o processo, agora não o Kanban, mas sim o processo começa pelo outro lado, com a matéria-prima. A matéria-prima entra e é transformada. Então, quando ela é transformada, existem o processo 1, o processo 2, e processo 3, 4, até o N, até chegar, entrar no estoque e até surgir o cliente. Não é assim? Então vamos olhar. Vamos supor que essa nossa indústria tem apenas 2 processos. Ou seja, entrou a matéria-prima, passou pelo processo 1, sai um produto semi-acabado, e esse produto semi-acabado entra num processo 2, que será transformado novamente até entrar no estoque de produto acabado. Veja, então, caminhando de trás para frente, nós temos então, no processo 2, está ocorrendo uma transformação. Nesse processo 2 está ocorrendo uma transformação, que nós vamos chamar de WIP, Work in Process, ou seja, trabalho em progresso, trabalho em processo, em mudança, ou seja, está ocorrendo a transformação. Então, no processo 2 está ocorrendo a transformação. E ele vai buscar aonde? Ele tem que pegar do processo 1, porque é o processo 1 que alimenta o processo 2. Estamos indo de trás para frente, né? Cliente tirou do estoque, agora o estoque tirou do processo 2, e o processo 2 vai tirar do processo 1. Então entre processo 2 e processo 1 vai ter que ter outro cartão Kanban, que é chamado cartão Kanban de produção. E ele puxa o carrinho. Então, no momento que ele puxa o carrinho, ou faz uma retirada, ocorre um Kanban de produção entre o processo 2 e o processo 1. Ou seja, que autoriza a encher um carrinho ou a retirar. E como ocorre isso? No momento que ele puxa o carrinho, ele pega essa fichinha que estava no carrinho e põe no quadro Kanban. Ele vai e põe no quadro Kanban, em função da cor que ele julga que ele recebeu da informação do cliente, que é de importância, na cor vermelha, amarela ou verde. Se tem urgência, meia urgência ou quase nada de urgência. Mas vai ter que ser necessária a produção. E é assim que o processo 1 sabe o que fazer e como fazer, quando fazer. Em função da cor, ele sabe quando fazer. E agora, então, o processo 1 pode começar a trabalhar. Percebemos, então, que foi retirado do processo 1, do supermercado do processo 1. Então tem diversos supermercados? Sim, tem um supermercado que atendeu o cliente. Não é verdade? O cliente tirou de um supermercado. Esse supermercado que era o estoque, tirou da onde? Tirou da produção. Tirou da onde? Ele tirou da produção do processo 2. Quem alimenta o processo 2? O supermercado do processo 1. Esse processo 1 tem o quê? Tem um Kanban. Ou seja, estamos puxando a produção. Com isso, estamos puxando a produção, né? Para que a produção trabalhe. O processo 1 começou a trabalhar. Perceba, então, que existem, então, Kanbans, basicamente. Pode ser que existam indústrias, que a sua indústria, ou a indústria que você vai trabalhar, tenha mais tipos de Kanban. Mas, basicamente, serão sempre 2. Kanbans de retirada, avaliando de trás para frente. E Kanban de processo, que é o que faz todo o procedimento. Evidente que o processo 1 vai retirar de um outro Kanban de retirada para obter a matéria-prima, para liberar a compra lá atrás. Não é mesmo? Então, existirá um outro supermercado relativo que alimenta o processo 1
que é o estoque de matéria-prima. Matéria-prima na indústria, matéria-prima entra, é transformada na produção, sai como produto acabado no estoque de produto final que alimenta o cliente. Por isso olhamos de trás para frente. Vamos agora então avaliar dentro do Kanban de produção o prazo de entrega, também chamado takt time de produção. Vamos avaliar dentro da produção como o que está relacionado ao Kanban. Takt time é um tempo limite. É um tempo limite para que não haja atraso na entrega de um item, produto acabado ou semi-acabado. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar uma linha de produção de uma máquina de lavar roupas. Sim, máquinas de lavar roupas são produzidas em série, em esteiras, onde em cada etapa existe um operador que faz algo no produto. Por exemplo, um operador põe uma gavetinha no produto, outro vem e aperta um parafuso, outro posiciona uma porta. E assim, no final da linha, sai a máquina de lavar roupa pronta. A máquina de lavar roupa, fogões, refrigeradores são produzidas em esteiras, produção em série. Agora pegue um item da máquina de lavar roupa. Vamos pegar a porta que fecha a máquina de lavar roupa. É uma porta plástica. Se você olhar na sua casa ou num lugar de venda, você perceberá que as máquinas de lavar roupa com porta vertical, a tampa é plástica. Ou seja, existe uma máquina injetora que abastece a linha de produção, que produz as tampas, uma máquina injetora que produz as tampas e entrega essas tampas na linha de produção. A máquina injetora abastece a linha de produção. Usualmente, também, quem fabrica máquinas de lavar roupa possui um setor de injeção de plásticos, onde existem máquinas injetoras e moldes, diferentes moldes, para abastecer a linha de produção. Agora veja, a máquina injetora leva uma ferramenta porque a máquina injetora injeta diferentes produtos. Então, quando existe a mudança de linha, por exemplo, os fabricantes de máquina de lavar roupa, eles não só produzem um tipo de máquina de lavar roupa, eles são obrigados no mercado atual a ter uma flexibilidade de produtos. Por certo, esse fabricante produz uma máquina de lavar roupa com a tampa horizontal, com a tampa superior, e não com a tampa lateral. Nessas condições é necessário, então, executar uma troca de molde para se alinhar a linha de produção de máquinas de lavar roupa. Logo, existirá um tempo de troca de molde, que afetará o Kanban de produção. Veja, esse setor lateral, a produção de máquinas de lavar roupa, o setor de injeção de peças plásticas, necessitará então trocar a ferramenta e terá um tempo de máquina parada, de máquina injetora, e um não abastecimento da linha de máquinas de lavar roupa. Problemão! Como isso é solucionado? Esse tempo de troca de ferramenta é solucionado através de um buffer de produção. Ou seja, existe um pequeno supermercado ao lado da máquina injetora que possui um pequeno estoque, um supermercado, que abastece a linha de produção. Mas esse estoque é pequeno e é ajustado exatamente no tempo de troca de molde. Ou seja, a quantidade de peças é em função da cadência da máquina injetora, em peças por minuto. O trocador da ferramenta tem, por exemplo, meia hora para trocar o molde, porque o supermercado tem só meia hora de peças para abastecer a linha de produção de máquinas de lavar roupa. Tem esse pequeno buffer. Então, leve em consideração um takt time do buffer do setor de máquina de injeção. Por isso, o takt time é muito importante quando trabalhamos com Kanban.
Qual o tempo limite que nós temos? Ah, vamos virar a linha da máquina de lavar roupa. Vamos passar de tampa lateral para tampa superior. Ah, muito cuidado com o tact time. Avise o setor de injeção. Avise o setor de injeção. Lá tem um tact time, tem um pequeno buffer que vai abastecer a linha, enquanto eles viram as ferramentas de injeção para se ajustar à linha de produção. Você percebeu, esse tact time também é muito importante. No ramo automotivo, onde existe uma linha de produção de automóveis, e os fornecedores de peças do automóvel têm que estar ajustados ao que está correndo na linha de produção de automóvel. De certo, os fabricantes de automóveis produzem diversos tipos de automóvel. E cada fornecedor de peças deve se ajustar, então, e existe um tact time de fornecimento para a montadora. Vamos agora, então, analisar o tact time de fornecimento. Para tanto, vamos então olhar a indústria de perto. A indústria recebe a matéria-prima, que é um fornecimento de entrada. Essa matéria-prima, por sua vez, entra no estoque. O estoque de entrada de matéria-prima. De certo, ao entrar no estoque, se estiver bem ajustada a condição de compra da matéria-prima, essa matéria-prima entrará na produção. Para tanto, vamos movimentar a matéria-prima. Então existirá um Kanban de retirada, onde a gaiola com os produtos será retirada e movimentará um Kanban. Agora perceba, no setor produtivo existem os processos, processo 1, processo 2, e é necessário então o buffer, como comentamos, que são pequenos supermercados, pequenos estoques, para garantir que durante a troca de ferramenta não ocorra a parada do processo 2, porque o processo 1 teve troca de ferramenta. Então é necessário o buffer. E se existe a movimentação de retirada de material do buffer do processo 1, existe o Kanban de produção. Nós já percebemos como funciona o Kanban. Agora, vamos avaliar o lado do cliente. Qual que é o interesse do cliente? O cliente, por exemplo, um supermercado, ele vende o produto para o cliente dele. Então ele precisa desse produto para a venda. E ele precisa para já, porque senão o cliente dele vai embora. O cliente do supermercado vai embora. Nesta condição, existe um fornecimento de saída da indústria para o supermercado, que leva em consideração o lead time, que é um tempo decorrido de chegada de um pedido efetuado por um cliente até a entrega do produto. Ou seja, o supermercado está preocupado com o lead time. Ou seja, para comprar o produto, o supermercado leva em consideração uma antecipação de compra em função do tempo de demora de entrega, de obtenção daquele produto disponível no supermercado. O nome que se dá a isso, esse tempo de demora de entrega do produto, no nosso exemplo, para o supermercado, é chamado de lead time. Quem fornece o lead time? É a indústria. A indústria fala para o supermercado que vai vender para o seu cliente. O nosso lead time é de tantos minutos ou tantos dias. E o que a indústria levou em consideração? Ela levou em consideração que todos os tact times, tanto os tact times de fornecimento como os tact times de produção, estão bem ajustados. Afinal de contas, também a indústria tem um lead time de fornecimento de matéria-prima. Ou seja, o tact time bem ajustado, ele garante que não ocorrerão atrasos, ou seja, não ocorrerão desvios no lead time. Seria a relação entre Kanban e Just-in-Time. Para tanto, vamos olhar uma indústria. Uma indústria, quando essa indústria trabalha na condição de produção empurrada, ela recebe a matéria-prima é transformada
no setor produtivo e essa matéria-prima entra no estoque. Ou seja, quanto mais matéria-prima jogamos no setor produtivo, mais lotamos o nosso estoque com produto acabado. Nesta condição, os vendedores devem vender tudo que está no estoque. Isto sem contar que, se o produto for perecível, poderão ocorrer perdas de produto acabado. Uma condição que por vezes não é interessante. Vamos olhar de outro modo agora, em função do Kanban que tratamos desse assunto hoje. No caso, quando utilizamos o Kanban na indústria, o cliente quer o produto. Nessa condição, ele procura o produto no estoque da indústria, a indústria retira o produto da produção, a produção começa a procurar produtos nos processos e, por sua vez, ela chega até no estoque de matéria-prima. E ocorrerão pequenas entregas de matéria-prima, não mais um caminhão enorme fornecendo matéria-prima, mas muitas entregas, pequenos caminhões, com diversas entregas, com diferentes matérias-primas, pois podemos trabalhar até com maior flexibilidade, ou seja, maiores de produtos diferentes no nosso estoque. Isso é chamado de produção puxada, pois o cliente puxou a produção. Diferente da produção empurrada, onde a matéria-prima empurrou a produção. Ou seja, temos dois tipos de produção. Ou a matéria-prima empurra a produção, ou o cliente puxa a produção. Percebe? Vamos olhar a nossa produção puxada de perto. Quando temos produção puxada, poderemos ter cartão Kanban, pois existe um controle de fluxos de materiais. Ou seja, os materiais que estão transitando na planta industrial, em toda a planta industrial, em todo o piso industrial, devem ter cartões. Diferentes tipos de cartões. Cartões de retirada, como vimos, e cartões de produção. Cartões Kanbans. Só assim existe em produção puxada necessariamente precisam de Kanban? Não, poderemos ter uma produção puxada utilizando softwares. Atualmente, podemos ter softwares na planta produtiva, chamados também de ERP, Enterprise Resource Planning. Esses softwares possuem módulos de controle, que podem estar direcionados a vendas, ao planejamento de produção, PCP, controle e planejamento de produção, ao planejamento de paradas de máquinas, ao planejamento de manutenção e até mesmo a contabilidade. Então podemos ter ou Kanban controlando fluxos de materiais dentro da planta industrial. Materiais são peças de produto acabado ou semi-acabado. Ou podemos ter até o software. Ou podemos ter os dois juntos, tanto o software já junto com o Kanban. Aí você me pergunta, mas estamos falando de Just in Time. O que seria então o Just in Time? Isso é Just in Time? O Just in Time pode utilizar o cartão Kanban, ou também o Just in Time pode utilizar um ERP, um software com módulos, ou o Just in Time pode utilizar os dois. E por quê? Porque o Just in Time é voltado ao não desperdício de matéria-prima. Quando temos a produção empurrada, não falamos que o produto pode estar parado no estoque de produto acabado e se o produto for perecível vamos perder produto acabado? Então isso é desperdício. Ou podemos ter muita matéria-prima parada no estoque, esse dinheiro parado sem ser aguardando uma transformação que não ocorre? Também é perda de produção, então é desperdício. Então, na produção empurrada, de certo ocorrem desperdícios. Já na produção puxada, não ocorrem desperdícios. E o Just in Time está voltado a não ter desperdícios. E as ferramentas que o Just in Time utiliza são cartões Kanban ou software com módulos, softwares de ERP, Enterprise Resource Planning. O Just in Time compra apenas o necessário. O Just in Time é um sistema de gestão industrial.
o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados: administração da produção e operações, manufatura e serviços do Correa, administração da produção e operação do Moreira, administração da produção do Slack. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida, PCP, Estratégia da Produção, edição 002 do Engenharia Carga Rápida, Aula de Bolso, Just in Time, edição 074 do Engenharia Carga Rápida, Aula de Bolso, e Relatório de Estágio na Produção, edição 030 do Engenharia Carga Rápida TEC. Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso fica por aqui, e que hoje apresentou a aula de bolso de tema Kanban da disciplina Administração da Produção. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Paulo Eduardo. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238. Engenheiro Carga Rápida Paulo Eduardo. Eu espero que a aula de bolso do Engenharia Carga Rápida com o tema Kanban da disciplina Administração da Produção tenha atendido todas as suas expectativas. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos do maior canal de engenharia do Brasil, o canal Engenharia Carga Rápida, eu vou já desenvolver o próximo tema de vídeo. Então, eu já vou. Mulher Gato, você não se inscreveu no Carga Rápida? Eu me inscrevi, Batman, eu me inscrevi. Não se inscreveu. Você não é uma engenheira Carga Rápida. Vai lá e se inscreva e dê um joinha. Tá bom, Batman, você é uma engenheira Carga Rápida e vou dar um joinha. Tô indo. Até mais!